O ex-presidente Bolsonaro já disse que vai voltar para o Brasil. Ele já disse que vai voltar numa palestra que ele deu lá numa igreja evangélica na Flórida, que ele cobrou US$ 50 a entrada. Eu vou colocar a notícia aqui para que vocês possam ver comigo. Essa daqui é a notícia, tá? O Bolsonaro deu essa palestra nessa igreja evangélica dos Estados Unidos, que é uma igreja evangélica que se denomina Igreja de Todas as Nações, da Assembleia de Deus. E esse evento, inclusive, parece que esgotou os ingressos, tá? Antes do dia dessa palestra dele. E essa palestra do Bolsonaro foi organizada por um movimento que se chama Yes Brasil USA, que é um grupo que também se chama como Cristãos de Direita. Só para que você entenda o nicho de todo mundo, né? E aí nas redes sociais, esses grupos aí divulgaram a presença do Bolsonaro, mas também não falaram qual era o assunto que ele ia abordar. Entre os assuntos que ele falou, eu já vou colocar um vídeo do Bolsonaro falando sobre isso. Bolsonaro falou sobre a Dilma. Bolsonaro falou sobre as moedas, que a Michelle teve que se explicar, que sumiu umas moedas. Lembra? Fiz um vídeo falando sobre isso, sobre as carpas que mandaram matar. O Bolsonaro falou sobre as emas também, do palácio. Foi basicamente esse o caminho que o Bolsonaro cobrou US$ 50 para falar. E também falou que a missão dele aqui no Brasil ainda não terminou. E eu comentei na live passada sobre o Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos e o visto dele ia vencer, mas pelo que eu entendi, tá? Vou tentar resumir. O visto dele era A-1, que era o visto de autoridade, que venceu no dia 1º de janeiro, e aí ele tinha solicitado um outro visto de turista antes de terminar esse primeiro visto dele de autoridade. E aí por isso que ele continua nos Estados Unidos, mas com algumas restrições, tá? Aí, aproveitando a deixa do Bolsonaro voltando ao Brasil, que eu espero muito que ele volte, né? Eu vou tentar pincelar algumas coisas. Primeiro, vamos lá. O Bolsonaro sobre essa palestra nessa igreja. Vou colocar um vídeo dele falando. Esse aqui é um vídeo que rolou na CNN e tem um vídeo também do Bolsonaro falando sobre isso em alguns outros perfis de gente que gravou o Bolsonaro lá dentro desse evento, direto no local. Eu vou colocar esse vídeo da CNN porque o áudio é melhor. Apesar desse vídeo gravado no evento ter legenda, o áudio aqui é melhor, tá? Então eu vou colocar esse vídeo aqui para que a gente possa entender. Por melhor que esteja em qualquer outro lugar do mundo. Ah, não, calma aí. Deixa eu botar com o áudio direitinho pra vocês, porque senão fica falhando. Porque aqui o Bolsonaro começa a falar que que dá saudade do país e que ele vai voltar, enfim. Por melhor que esteja em qualquer outro lugar do mundo. Não existe algo melhor do que a nossa terra. As saudades batem no peito de todo mundo aqui. O patriota que foge na primeira oportunidade pra qualquer país, ele e os filhos dele, saudade bate no peito, né? Não tem aqui quem não tem um irmão, um tio, um filho, um amigo lá no Brasil. Nós sabemos que lá realmente é um país fantástico. Eu também quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas, mas ele também tem que ver isso daí, tá ok? Porque de repente ele volta e começa a dar ruim pra ele. Por várias razões. Por várias questões que eu também já vou abordar. Cartão corporativo, dele do Mourão. Próximas semanas. Fizemos um governo sem corrupção. Eu vou pausar quando ele diz fizemos um governo sem corrupção. Eu vou só rir, tá? Eu vou rir e a legenda é com vocês. Fizemos com coração, com honestidade. Não justifica qualquer retaliação.
a não ser perseguição. Já se vacinando e vacinando os dele, né? Ele já tá avisando que ele vai voltar pro Brasil e não tem motivo de retaliação. Que a única coisa que vai acontecer é perseguição, porque ele não fez nada de errado, né? E nós temos que enfrentar os problemas. Nós temos que, por vezes, nos arriscarmos. Ó, às vezes tem que se arriscar. O que ele tá falando? Ele tá dizendo que ele vai voltar pro Brasil e que corre risco dele terminar sendo preso. Vale a pena. Pode ter certeza, a maioria do povo brasileiro está conosco. Enfim, e tem um outro vídeo, como eu falei pra vocês, gravado dentro do evento, em que o Bolsonaro fala sobre essa volta dele e também fala sobre a Dilma Rousseff, tá? Eu já vou colocar aqui pra vocês, mas eu vou só esperar um pouquinho que deu uma travada, e eu queria colocar aqui para que vocês assistissem um comentário da Raquel Sherazade. Vocês lembram dela? Da Raquel Sherazade? Antes, deixa eu só botar o superchat do Ricardo Alves. Botou: Bozo evangélico é como fariseus no tempo de Cristo. Exatamente, eu torço para que volte. Prometeram tanto a volta de Cristo que eu já tô assim, por favor, eu nem cristão sou, mas volta. Volta que eu quero ver esse cara fazendo as contas. Volta que eu quero ver esse cara olhando pra todo mundo e dizendo: não é isso. Não é isso. Obrigado pelo teu superchat, inclusive, viu, ô Ricardo? Vou deixar o teu comentário um pouco mais de tempo aqui na tela. Vou colocar o comentário da Raquel Sherazade que eu achei pontual. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Ele tem que voltar porque ele tem que arcar com a justiça brasileira, com muita coisa. Você se indignou com a primeira declaração ali do Bolsonaro? Olha, eu só citei dois casos, tá? Tem muitos. De rir, né? A gente sempre falou da PGR instrumentalizada, mudança no COAF, teve uma série e eu acompanhei cada... O discurso dele dá vontade de rir, né? Como o Joel falou, ele prega para os convertidos, né? E eu acho bom que ele venha, né? Eu não vejo a hora dele chegar. Eu amo ela falando: eu não vejo a hora dele chegar. Porque é isso. Nós não vemos a hora do Bolsonaro chegar. Eu quero que tenha uma transmissão ao vivo. Eu acho que eu me coloco à disposição de fazer uma transmissão ao vivo pra gente ver o avião do Bolsonaro pousando e ele chegando no Brasil. Porque ele tem que se ver com a justiça brasileira. Ele tem que prestar contas à justiça brasileira. Desde a participação dele nos atos terroristas do 8 de janeiro, até a questão da pandemia, do gerenciamento da pandemia. Aqui ela começa a falar sobre os mais de 600 mil mortos durante a pandemia, que o Bolsonaro fez piada e disse que não era coveiro, e enfim, todas as frases que vocês já devem estar cansados de ter ouvido o Bolsonaro falar e de ter visto em vários outros vídeos. E eu acho um pouco torturante ver isso, porque se você perdeu alguém na pandemia, você sabe do que eu tô falando. Aí, de mais de 600 mil mortos, eu acho que ele tem que responder pelo genocídio indígena. Não faltam acusações contra Jair Bolsonaro. Eu acho que ele tem que voltar, né, se ele for homem mesmo, tem que voltar e encarar de frente a justiça brasileira. Aqui o termo que a Raquel usa, se ele for homem mesmo, ele tem que voltar, eu sei que é pra pegar no calo do Bolsonaro, que é só nessa linguagem que ele entende. Se você falar de qualquer outra maneira, o Bolsonaro e o bolsonarismo não entendem. E a Raquel termina falando o seguinte: Xandão te espera, tá? Eu vou colocar ela falando porque eu quero que vocês tenham o prazer de ver isso sendo falado na CNN ao vivo. Brasileira. Xandão te espera, Bolsonaro. Seja bem-vindo. Xandão te espera, Bolsonaro. Seja bem-vindo. Essa é a frase. Volta, Bolsonaro. Volta porque a gente precisa de muita explicação. A gente precisa de muita explicação.